Vamos dar uma olhada como funciona a geração de boletos aqui no Safety 8. Esse menu aqui dentro do utilitários, fica aqui geração de boletos e débito, então tanto o boleto quanto o débito em conta, ele aparece só quando o cliente tem contratado essa opção. Para isso, isso nasce aqui no Bravo, tá? Então vamos mudar lá para a telinha do Bravo. Vamos achar o cliente virtual aqui. Aqui na tela dos contratos, vamos achar o contrato 761, que é o que a gente está usando lá no suporte. Aqui em outros dados a gente tem serviços e configurações extras. Aqui está habilitada a geração de boleto Itaú. Então, quando o cliente compra esse módulo, a gente habilita banco por banco aqui. E se ele comprou o boleto de um banco ou se ele comprou o débito automático em conta do mesmo banco, aqui vai ter duas linhas. Então, é aqui, na realidade, que a gente coordena se isso aqui aparece ou não na tela. Isso aqui fica no Bravo e depois tem um processo de sincronização que de tempos em tempos isso vai lá para dentro do banco de dados do Safety. Então o fato é que esse processo já existe e isso vai acontecer. Então para a gente habilitar e para aparecer aquele menu, precisa entrar no contrato do cliente e colocar aqui que ele contratou a geração de boleto de um banco ou a geração de débito desse banco. Uma vez que isso está incluído aqui, vamos dar uma olhadinha no diagrama como é que funciona isso lá no banco. A gente tem algumas procedures aqui que estão envolvidas. Esse aqui é um diagrama de uma análise que já que está sendo executada. Então, o Safety 8 lá no Angular, quando ele vai montar aquele menu, ele aciona uma procedure lá no banco que chama verifica acesso menu, que justamente vai verificar se o cliente tem contratado ou não algum boleto ou algum débito. Se ele tiver de qualquer banco, ele mostra o menu na tela principal. Depois que ele mostra o menu na tela principal e o usuário acessa, ele aciona essa outra procedurezinha aqui embaixo que vai montar o combo da geração de boletos. E essa procedure aqui ela vai buscar quais bancos estão liberados para aquele cliente. E aí isso vai montar na tela lá. Então, o que a gente precisa, então até aqui é só incluir no Bravo, porque incluir no Bravo, essa procedure já vai enxergar, vai mostrar o menu. Essa procedure aqui já vai enxergar e já vai colocar a opção do banco na tela. Uma coisa importante é que essa procedure aqui ela retorna que existe o banco Itaú com boleto disponível. Então, quando você for criar um novo banco, você vai precisar colocar uma imagem com o nome logo, banco e o número do banco. Por exemplo, logo banco 341 na pasta de imagens lá do Safety 8, porque essa é a imagem que vai ser usada para ser exibida na tela. Deixa eu ver se eu tenho aqui o protótipo da tela. Acho que eu tenho outra tela aqui. Então, esse aqui é um protótipo, ainda a tela está em execução. Então, aquela procedura retorna que o banco 341 está liberado para boleto e aqui o banco Bradesco, que é o seu número, está liberado para boleto. Isso aqui, essa tela vai buscar a imagem logo banco e o número do Itaú, logo banco e o número Bradesco lá na pasta de imagens do Safety 8. Então, sempre que for um novo banco, você vai ter que pegar esse logo na internet e comitar ele junto lá junto com o teu fonte aí. Vamos voltar no diagrama aqui. Então, verificou a tela principal, mostrou o banco lá na primeira tela já. Depois disso, as procedures todas aqui são genéricas para todos os bancos e genéricas tanto para boleto quanto para débito. Então, se a gente pegar aqui, ele vai inserir um lote, vai mostrar na tela um resultado para o cliente poder marcar ou desmarcar os quais ele quer gerar individualmente. Numa tela final, ele vai pedir instruções para o boleto, se for boleto, e vai dar um update na tabela para atualizar. Vai chamar uma procedure padrão, que chama gera boletos. Aí dentro dessa procedure ele vai fazer uma decisão lá de qual banco está sendo gerado. Nesse caso aqui o diagrama está mostrando para o Itaú. Então, se for o Itaú, ele vai chamar a SPC gera boletos 341. Essa procedure gera boletos 341 é a procedure que você vai ter que escrever quando se for fazer um banco novo. Então você vai criar lá a SPC gera boletos e o número do banco. Esse número do banco é um número oficial, é o número que vem da Febraban. Tá? Então você não inventa esse número está lá no cadastro de bancos. E se não tiver lá o banco, você procura qual é o código oficial da Febraban desse banco. Então beleza, vamos criar essa procedure aqui. E todo boleto, agora falando especificamente de boleto, que é aquele cara que sai um treco impresso para o cara ir lá no banco e pagar com código de barras embaixo. O débito em conta, ele sai só um arquivo texto que a gente transmite para o banco e o banco já vai lá na conta do cara e pega a grana dele. Então aqui, sempre que for boleto, que a gente for gerar aquele PDF para o cara poder pagar no banco, eu vou criar esta procedure aqui, que você pode usar sempre a do Itaú como modelo, e essa procedure sempre vai chamar uma outra funçãozinha aqui que é para gerar o nosso número, que é o númerozinho que vai identificar qual cliente está pagando. Existe um dígito verificador nessa procedure aí que todo banco tem uma fórmula. Ela é bem parecida de um banco para outro, mas ela tem detalhes e às vezes pode mudar. Então, cada banco vai ter a sua procedure aqui
Esse nesse caso aqui está com o nome de FCS, Itaú, boleto, nosso número. Então se for lá para o Bradesco vai ser a FCS, Bradesco, boleto, nosso número. De acordo com a regrinha que está no manual. Já vou mostrar o manual do Itaú para você ter uma ideia como é que é. Aí aqui embaixo, depois, além de gerar o nosso número, a gente vai gerar o código de barras, que é o numerozão que vai ser impresso lá embaixo em formato de barras para o leitor poder pegar ele. Também, cada banco tem a sua regra, cada banco tem o seu manual. Lá no manual você vai ver as regras e fazer essa função. Ela é muito parecida de um banco para o outro também, só tem que tomar cuidado com detalhes aí que tem alguns campos que podem variar. E a terceira a terceira função que todo banco vai ter é essa aqui que gera a linha digitável, que é a que gera aquela parte de cima, os números lá na parte de cima do boleto. Tá? Infelizmente não tem um boleto aqui para mostrar, se eu tivesse podia mostrar melhor. E agora a FEBRABAN já obriga que todo boleto que seja emitido seja registrado no banco, ou seja, quando a gente gera um lote lá com 10, 15 boletos, a gente tem que mandar um arquivo para o banco que tem as informações desses boletos que eu gerei, para ele saber que esses boletos estão por aí para serem pagos um dia. Então, todo boleto que a gente fizer, além de gerar o PDF, tem que gerar um arquivo TXT para ser transmitido para o banco. Esse arquivo TXT também tem um layout específico que cada banco já menciona no manualzinho. Então, a nossa procedura genérica lá, gera boletos, vai chamar sempre a específica do banco que gera o boleto desse banco e também tem que ter uma gera remessa desse banco que vai devolver para a gente o arquivinho texto que a gente vai poder transmitir lá pelo Internet Banking. Daí tem uma opçãozinha para fazer o upload do arquivo lá. Então, fazer um novo boleto se resume a cadastrar no Bravo para que apareça no menu e apareça lá a bandeirinha do banco lá na tela inicial, ou seja, sem mudanças na interface, só cadastrando no Bravo já vai aparecer. E depois criar estas duas procedures e estas três funções. Com isso aqui a gente já consegue fazer essa geração. E como é um PDF que o boleto vai gerar, você também vai precisar duplicar o relatório. Então existe um relatório lá já do Itaú, que é o padrão que a gente usa, você vai duplicar esse relatório para o banco que você quer, e normalmente só muda a bandeirinha do banco, não tem praticamente mais nada que mude nesse boleto aí. Talvez tenha algum ajustezinho outro de layout ali, mas é muito pouca coisa. Normalmente só troca a bandeirinha do banco e o número do banco nele está valendo, é o mesmo relatório. Dá uma olhadinha aqui no manual, para ter uma ideia como é que é. Aqui eu estou com o manual do Itaú. Então, boleto, eu já sei que eu preciso então daquela informação do nosso número e da linha digitável. Então vai ter aqui no índice dele, você já vai poder localizar aqui características do boleto, layout do código de barras, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, cálculo do DAC do código de barras, cálculo do DAC da representação numérica, que é aquele númerozão lá em cima, a linha digitável, que a gente chama de linha digitável lá, e cálculo do DAC do campo nosso número. Então esses três cálculos de DAC que tem aqui são os equivalentes a essas três funções que a gente vai ter que criar para fazer esse boleto funcionar. Então, só clicar aqui e vamos achar onde é que está aqui cálculo do DAC do código de barras. Então você vai ler esse código aqui tem as fórmulas, como eu disse, são todas muito parecidas. Às vezes um detalhe ou outro que muda de um banco para outro, mas é muito parecido o que você pegar de modelo do Itaú para fazer para os outros bancos. Deixa eu ver se aqui a gente tem um modelo do boleto. Aqui tem um modelo de boleto. Então a linha digitável é essa linha zona aqui em cima. O nosso número, que é aquele primeiro que eu coloquei lá, é esse campinho que fica aqui. E aquela função vai calcular esse último númerozinho aqui. E o código de barras é um número que a gente imprime com uma fonte específica e ela se torna essas barrinhas aqui embaixo. Então são essas três coisas que a gente calcula. E quando eu duplicar de um banco para o outro, eu vou trocar normalmente essa bandeirinha que está aqui em cima e esse númerozinho do banco que fica aqui no canto. E é isso aí. Se for uma geração de débito, o manual é muito parecido. Tá? Então vou voltar no diagrama aqui. Então a geração de débitos ela vai chamar, a diferença é que ela não vai chamar essa gera boletos, porque eu não tenho esses quatro caras aqui envolvidos se for só gerar um débito. Lembra que o débito é só um arquivo que eu mando para o banco, só faço o upload lá, o banco vai na conta do cara e pega o dinheiro. Então o débito praticamente você vai ter só aqui, ó, gera arquivo remessa e o banco que você vai ter. Então é só um arquivo de remessa que o usuário depois vai fazer o upload lá no Internet Banking. Então a geração de débito é bem mais tranquila, é bem mais simples. Isso aí.